21, a partir do verso 1, diz assim. Vamos ler até o 6. Na verdade, a gente vai ler outros versículos no decorrer da mensagem, mas por enquanto do 1 ao 6. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Só até aí por enquanto. Senhor, te agradecemos mais uma vez por termos o privilégio de te adorar, Senhor, nesta noite, com canções. Nós, Senhor, que cremos no teu sangue vertido na cruz, nós sentimos a tua presença, a presença do teu Espírito neste lugar e na nossa vida também. Mas agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Tua palavra diz para nós aquietarmos o nosso coração, para sabermos quem é o Senhor na nossa vida. É isso que fazemos, Senhor, a partir de agora. Nós nos esquecemos do que ficou para trás e queremos mais uma vez levar o nosso pensamento cativo ao teu trono, para receber de ti, Senhor, a boa dádiva que vem através da sua palavra. Senhor, se ainda há algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós rejeitamos, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos que a partir de agora, mais uma vez, somos terra fértil para receber a semente da tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor, através das Sagradas Escrituras. Em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Toda atenção, a palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Esse texto está apenas no Evangelho de João. Nós lemos aí do versículo 1 ao versículo de número 6, do capítulo de número 21. E antes de nós vermos o que estava acontecendo aqui, eu queria te levar a uma reflexão. Você já percebeu que tem coisas que parecem que é verdade, mas quando você as analisa, você percebe que não são verdades? Você já percebeu que tem coisa que parece ser verdade, mas não é? Você ouve ou você vê e aquilo tem cara de verdade, tem jeito de verdade, até tinha tudo para ser verdade, porque muita gente acredita por gerações nisso que parece ser verdade, mas aí analisando ao fundo você percebe que não é. Poderia ser, deveria ser, parece ser, mas não é. São situações, por exemplo, que passam como verdade, mas passam como verdade por falta de análise, muitas vezes. Aquilo entra pelos seus ouvidos e sem você fazer análise nenhuma, não, isso é verdade. Muitas vezes situações se passam por verdade na nossa vida por falta de aprofundamento. Não, eu quero ver de verdade se isso é verdade. Às vezes mentiras passam por verdade por falta de questionamento. Espera aí, vamos parar, deixa eu ver em relação à palavra de Deus. Vamos ver em relação ao discernimento espiritual que eu tenho, porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Será que isso é verdade mesmo ou será que não é? Por exemplo, você conhece uma frase, um ditado popular muito conhecido por aí e que muitos veem e têm como verdade. Aquele ditado que diz assim: todos os caminhos, complete você, levam a Deus. Ok, é uma frase bonita, uma frase bacana, uma frase ecumênica, né? Porque abraça todas as religiões, todas as filosofias, todos os estilos de vida. Então é bacana você ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Agora me diga uma coisa, você que crê na palavra de Deus, na Bíblia que é a palavra de Deus, isso é verdade ou mentira? Pois é, mentira. Mentira, mas mesmo sendo mentira, muitas pessoas ou muita gente acredita nisso.
o que me leva a analisar essa frase como uma falsa verdade. Não é um meio termo, é mentira do mesmo jeito. Mas para o mundo é uma verdade. Na verdade, é uma falsa verdade. Falsa verdade porque em João 14, você vai completar para mim o versículo. O próprio Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. E ele continua no mesmo versículo dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para quem crê na Bíblia como palavra de Deus, pode até parecer verdade que todos os caminhos levam a Deus, mas é uma falsa verdade. Outra frase que é tida como verdade para muitos, mas não é aquela seguinte frase: a voz do povo, me diga você, é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus? Eu acredito que não também. Mas tem muita gente aí fora que acredita nisso. Mas pastor, você está falando de Bíblia? E aí, na Bíblia, a voz do povo é a voz de Deus ou a voz do povo é a voz do povo? Segundo a Bíblia, e a gente vê isso o tempo todo acontecendo nos dias de hoje também, a voz do povo é a voz do povo. Tanto que em Mateus capítulo 21, está Jesus entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal. Há uma multidão ao seu redor, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, paz na terra. A voz do povo, bacana. Só que poucos dias depois, ou alguns capítulos depois, você vê essa mesma multidão, o mesmo povo de Israel, que dizia: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Pilatos faz a célebre pergunta: quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? Eles dizem: solta Barrabás. E Jesus, o que eu faço? Crucifica. A voz do povo é a voz do povo. Dizer que a voz do povo é a voz de Deus é acreditar numa falsa verdade. Agora, nesse texto de João 21, está entendendo até aqui? Diga amém. Nesse texto de João 21, por que eu escolhi ele? Porque Jesus desmascara algumas falsas verdades. Algumas coisas além dessas que eu já disse, Jesus traz à tona algumas falsas verdades e diz: olha, isso é mentira. Parece verdade, tem cara de verdade, tem jeito de verdade, mas se você questionar, se você se aprofundar, se você analisar pela ótica da palavra de Deus e pela ótica do Espírito Santo, você vai perceber que é uma falsa verdade. Jesus, em João 21, desmascara algumas falsas verdades. Você leu comigo. Ele se encontra aí com os seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Só que agora, ele não aparece como ele costumava aparecer, né? Humanamente falando. Agora ele já é o Jesus Cristo ressurreto. Ele venceu a morte. Ele desce ali as sepulturas, mas vence a morte ao terceiro dia. Ele aparece ressuscitado, porque venceu a morte. E aí ele vai ter mais uma vez com os discípulos. E aí a gente vai ver a primeira falsa verdade. João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Diga outra vez. Manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí ele continua dizendo no versículo 2 e 3 o que aconteceu. Primeira falsa verdade desmascarada: Jesus não quer ser um visitante na nossa vida. Ele quer fazer morada em nós. Diga isso para o teu irmão: Jesus não quer ser um mero visitante na sua vida. Ele quer morar em você. Tá? Só nesse versículo tá aí? Tá. Jesus aparece e se manifesta aos seus discípulos outra vez. Outra vez? Porque já havia aparecido outras vezes, claro, é óbvio, para os seus discípulos e para outras pessoas, mesmo depois de ressuscitado. Jesus, antes disso, aparece a Maria Madalena. Antes disso, ele aparece aos 11 discípulos. Depois aparece de novo, na sequência, aos 11 e mais Tomé. Ele aparece, como nós vimos aí por
por 2 domingos seguidos, em Lucas 24. Ele aparece na beira do caminho para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece e se manifesta várias vezes, não só uma vez. Ele se manifesta e aparece uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. É como alguém que vai até a nossa casa pela primeira vez, e na primeira vez é um visitante. Ele vem 2 dias depois, ele vem 3 dias, ele vem na semana seguinte, ele vem no mês seguinte. E aí depois de um tempo, essa pessoa já não passa mais, já deixa de ser visitante, né, para ser uma pessoa mais próxima. Jesus aparece outra vez e se manifesta outra vez aos seus discípulos, como se dissesse: olha, eu estou aparecendo de novo aqui, outra vez e mais uma vez, vou aparecer outras vezes, e vou me manifestar ainda mais outras vezes na vida de vocês, porque eu não quero ser um mero visitante. Eu quero morar e reinar na vida dos meus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém. O Senhor quer fazer morada na sua vida. Amém. Ele não quer ser apenas um visitante. Por quê? Porque nós somos morada de Deus. Está na Bíblia isso? Efésios 2:22 diz: sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Diga para o teu irmão: você é morada de Deus no Espírito. Deus não é um visitante na tua vida. Ele faz morada. Se assim você quiser. Hoje, amanhã e sempre. No nome de Jesus. Amém? Primeira falsa verdade desmascarada por Jesus: ele não quer ser um visitante, ele quer fazer morada. Segunda, no versículo 2 diz assim: manifestou-se assim, diz o final do versículo 1, e no 2 diz assim: estavam juntos. Estavam o quê? Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro estava lá também. Ou seja, os discípulos de Jesus estavam como? Juntos. Segunda falsa verdade desmascarada por Jesus em João 21. Nós precisamos estar juntos, porque ninguém é autossuficiente. Os discípulos, até em determinada ocasião, eu acredito que se viram como autossuficientes. A gente percebe isso no decorrer da caminhada deles com Jesus, durante 3 anos e meio. Mas aqui, você percebe que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e eles estavam ali agora, juntos. Fazendo o quê? Saindo para pescar. Talvez nem todos eles eram pescadores, mas eles decidiram estar ali juntos. Porque eu acredito que chegou uma determinada ocasião na vida dos discípulos que caiu a ficha de que eles não eram autossuficientes, mas que eles precisavam da suficiência do alto, que é Jesus Cristo. Os discípulos, que a Bíblia diz que os discípulos estavam juntos. Jesus aparece outra vez e os discípulos juntos. Jesus decide se manifestar outra vez, porque os discípulos, digo sem medo de errar, estavam ali juntos. Por que andar junto? Irmão, simples. Porque quem entende isso, quem entende que tem que estar junto, em comunhão com os nossos irmãos principalmente, quem entende isso, entende que só não se pode vencer. Nós já falamos a respeito disso em outras ocasiões, que ninguém vence sozinho. E os discípulos chegaram nesse momento da sua vida e entenderam essa realidade. Quem não é e não se vê como autossuficiente, tem desejo, como a gente leu no primeiro salmo, no início deste culto. Quem não é e quem não se vê como autossuficiente, o maior desejo dele é estar na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, em comunhão com os seus irmãos. Sabe por quê? Porque o autossuficiente, ele já tem um discurso pronto. Você vai ver que você conhece gente assim, quando eu disser as características do autossuficiente. O autossuficiente é mais ou menos assim: ou ele é cheio de soberba e diz: olha, eu me basto, eu sou o dono do meu nariz, eu não preciso de ninguém. No que diz respeito à igreja, não preciso de pastor, o meu pastor é Jesus.
Não preciso estar em comunhão. Comunhão sou eu que faço. O autossuficiente ou tem esse discurso, ou então ele transfere a responsabilidade para os outros dizendo, se faz de vítima. Ah, ninguém me ama. Não dá para estar junto. Ninguém me quer. Ninguém me ama. Eu sou vítima das circunstâncias. Ninguém me ama, ninguém me quer. Na igreja, muda um pouquinho o discurso, mas a essência é a mesma. Não tive oportunidade. Não dá para estar junto. Não tem amor na igreja. Ninguém liga para mim. O autossuficiente não consegue andar junto e, claro, a culpa é sempre dos outros. O autossuficiente sempre vai se mostrar como vítima. Porque, claro, quando eu me coloco como vítima, eu amoleço o coração de todo mundo, o coração das outras pessoas, me faço de vítima. E quem está ao meu redor, claro, são sempre os meus algozes. Eu sou perseguido. Puxa, coitado de mim. Agora, peraí, será que aquele que sempre diz que todos estão errados, aquele que sempre diz, não, minha família está errada, minha mulher está errada, o marido está errado, os filhos estão errados, o pai está errado, o pastor está errado, a família está errada, as pessoas que trabalham comigo estão erradas, que estudam comigo na escola ou na faculdade também estão errados. Peraí, será que aquele que sempre diz que todos estão errados tem sempre razão mesmo? Não sei, para você pensar no travesseiro. Será que 200 estão sempre errados e esse um está sempre certo? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, ninguém é autossuficiente. Isso está na Bíblia desde sempre, desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus nos ensinou isso, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, você vai completar para mim o versículo. Não é bom que o homem esteja só. Mas pastor, isso aí está falando de casamento, está falando de homem e mulher. Irmão, é claro que nessa ocasião, nesse texto, a Bíblia está falando de Adão e Eva. Mas o que eu quero que você atente para esta frase, não é a frase em si, mas é o princípio embutido nessa frase. O princípio dessa frase vai além do relacionamento homem e mulher. A Bíblia está falando de gente. A Bíblia está falando de ser humano, de estar junto, está falando de comunhão. De qualquer tipo de comunhão. Homem e mulher, irmãos em Cristo, amizades, boas amizades, família. Deus está falando disso, comunhão. Ah, pastor, mas se é assim, por que tem gente então que opta por ser autossuficiente? Porque tem gente que opta por ser assim. E eu vou dizer o porquê. Simples, irmão, por um simples e único motivo. Porque estar junto não é fácil. Casar é fácil. Difícil é permanecer casado. É claro que as circunstâncias, né? Cada caso é um caso. E eu já falei a respeito disso nesse altar. Mas eu percebo que a cada dia que passa, estar junto dá mais trabalho. Estar na igreja dá trabalho. Continuar em família dá trabalho. Continuar em um emprego onde às vezes você é perseguido ou não é bem remunerado, dá trabalho. E por que tem gente que opta por ser autossuficiente? Porque estar junto não é fácil mesmo. Assim como o ser humano está cada vez mais complicado, assim esse estar junto também, irmão, não quero te enganar. Eu acredito que vai ficar mais complicado ainda conforme os anos vão se passando. Por quê? Porque o ser humano está complicando a vida cada dia mais. E junto com a complicação do ser humano, os relacionamentos também vão ficando cada vez mais complicados. Nossa, pastor, mas não era para ser assim. Pois é, irmão, não era mesmo. Não era mesmo porque você já me ouviu dizer aqui, e há anos eu digo isso, que Deus criou pessoas e coisas, pessoas para serem amadas, coisas para serem usadas, e hoje nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Hoje o ser humano é visto como um objeto de consumo. O que era para ser amado, hoje é usado, usufruído, e depois a gente descarta, porque não precisa mais.
As pessoas fazem assim com outros seres humanos. As pessoas enxergam às vezes igrejas, no plural, são vistas assim hoje também. Porque você percebe que no momento mais difícil da vida das pessoas, a igreja é vista como um refúgio de salvação, é vista como um refúgio de misericórdia, de libertação, de restauração. Aí às vezes sabe o que acontece? Aí a pessoa é salva ou se encontra com a salvação, é curada, é liberta, é restaurada. E aí quando a tempestade passa, aí quando a vida estabiliza, o que eu faço? A igreja já não me serve mais. A comunhão já não é mais vista como necessária. Pastores, presbíteros, igreja, irmãos em Cristo, tudo isso é descartado. Por quê? Porque agora eu sou autossuficiente. Até o momento em que a igreja supriu a minha necessidade, humana principalmente, bacana, obrigado. Depois, quando passa a já não servir mais, ela é descartada na vida de muitos. Irmão, de verdade, que Deus nos livre desse mal. Porque estar junto é necessário. Estar em comunhão é necessário. A manifestação de Jesus aconteceu nessa ocasião e acontece no meio da igreja pelo estar junto. E repito, estar junto não é fácil, mas eu posso minimizar o erro buscando, por exemplo, amizades que valham a pena ser vividas. Porque muitas vezes, irmão, a gente bate a cabeça porque não sabe escolher. A gente olha e sabe que tem tudo para dar errado. Não, mas vai melhorar. Eu acredito que a gente pode minimizar o erro ou minimizar essa dificuldade do estar junto, buscando amizades que valham a pena, por exemplo. Eu acredito, e vou dizer de novo o que eu já disse aqui outras vezes. Nós temos que aprender ou buscar nos relacionar com gente grande. Nós temos que aprender a nos relacionar com pessoas inteligentes, com gente madura. E para isso, irmão, às vezes a gente precisa abrir mão de gente que não é madura, ou que não quer ser, ou que não quer aprender, ou que quer insistir, ou que insiste em ser gente pequena, ou que insiste às vezes em ser gente mimada. Às vezes a gente precisa abrir mão de gente assim. Abra mão de gente que não celebra. Às vezes a gente tem que abrir mão de gente que não sabe celebrar a vitória dos outros, somente a sua. Você conhece gente assim? Gente que, que bom que você está prosperando, hein? Que bom que você está tendo vitória. Mas quando você começa a prosperar mais do que ele, quando você começa a ter mais vitórias do que essa outra pessoa, magoei. Não consegue celebrar com a vitória dos outros, só se alegra com a sua própria vitória. Autossuficiente. Irmão, peça a Deus amizades que sejam bênção na sua vida. Peça relacionamentos saudáveis. E aí sabe o que vai acontecer? Você também vai ter uma vida saudável em Deus. Amém. Simples assim. Segunda falsa verdade, desmascarada pelo Messias, pelo Mestre Jesus. Nós precisamos estar junto, porque ninguém é autossuficiente. Terceira falsa verdade está no versículo 3. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Versículo 3 de João 21. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Vai estar junto de novo aí, hein? Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, me diga você o que aconteceu. Nada apanharam. Que decepção, hein? A gente estava junto. A gente decidiu ir pescar junto. E mais, Jesus apareceu. Apareceu outra vez, se manifestou. Como assim nada apanharam? Como assim não deu certo? Terceira falsa verdade desmascarada no versículo 3 de João 21. Irmão, nem sempre todos os nossos planos darão certo. Mesmo que a gente fale isso e frustre o povo evangélico aí fora. É verdade. E está na Bíblia. E a gente vive isso.
Quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. Nem sempre todos os nossos planos se cumprem nessa terra. Estava Jesus, os discípulos estavam tudo junto ali, eles foram pescar juntinho e o plano deles não se cumpriu. Puxa, que frustração. Agora, irmão, entenda uma coisa: nem sempre chegar ao lugar mais alto do pódio significa vitória. Na nossa mente, ou na mente de muitos, a gente só tem vitória quando chega no primeiro lugar do pódio. Quando a gente ultrapassa a linha de chegada. Quando a gente recebe o troféu. Não, agora a porta abriu. É a vitória. Consegui. As coisas aconteceram, a bênção chegou, o plano que eu tinha se cumpriu, puxa, que bom. A vitória aconteceu. Pois é, irmão, nem sempre chegar no lugar mais alto do pódio significa vitória e eu vou além. Há inclusive aparentes derrotas que nos fazem crescer mais do que uma vitória. Amém. Pastor, você está falando para a gente orar, para pedir derrota? Irmão, não é nada disso. O que eu estou dizendo é apenas e tão somente que a nossa vida, o que eu já disse aqui várias vezes, é feita de vitórias e derrotas. De pódio. E de segundo, terceiro, quarto, às vezes último lugar. Não estou dizendo que você tem que orar, Senhor, envia derrota porque está tudo muito bem. Senhor, é só vitória, não dá, estou enjoando. Está chato assim. É só medalha, é só troféu, é só porta aberta, é só vitória. Senhor, manda uma derrotinha de vez em quando. Irmão, não é isso. Não é para orar assim. Claro que não. Mas já que, para quem anda no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tudo colabora para o nosso bem, então, irmão, eu tenho que aprender mais de Deus, inclusive quando um plano não se cumpre. E você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo, irmão, a gente mais cresce na dor do que na saúde. Ah, puxa, pastor, mas não era para ser assim. Pois é, irmão, não era. Mas sabe por que é? Desde sempre. Por causa da nossa cabeça dura, ser humano. Por causa do nosso coração duro. Por causa do que Moisés falou ao povo de Deus. Antes de entrar na terra prometida. Olha, sabe por que vocês estão passando por isso? Sabe por que Deus permitiu vocês ficarem durante 40 anos no deserto? Por causa de uma coisa somente: dura cerviz. Cerviz é essa parte atrás do pescoço. Por isso que nós temos a coluna cervical. Quem tem dura cerviz não abaixa a cabeça, não faz esse movimento. Não é humilde quando precisa ser. Não diz eu errei quando precisa dizer eu errei. Não pede perdão quando precisa pedir perdão. E aí, por conta da dura cerviz que nós temos muitas vezes, às vezes a gente tem que passar por uma aparente derrota, por uma dor, por algo que a gente não esperava, para a gente aprender. Pastor, não é legal. Pois é, irmão, não é mesmo. Mas sabe que a gente aprende? Irmão, nem toda barreira que se levanta à nossa frente é do inimigo. A gente acostumou a ouvir no meio do povo evangélico: não, é o levante de Satanás, é o diabo que está nervoso, é o diabo que se levantou. E, irmão, ele vai continuar levantando, caindo, tropeçando, fazendo sei lá o que, levantando pessoas, fofocas e outras coisas e outras situações contra mim, contra você. Isso não vai parar. Agora, a gente tem que entender que nem toda barreira que se levanta na nossa frente é do inimigo. A gente tem que buscar discernimento. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, irmão, Deus embarreira a nossa vida para nos dar livramentos. Dá para entender isso? Deus embarreira a nossa vida para nos dar livramentos futuros. É mais ou menos assim. Você está na estrada da sua vida, andando a 120 por hora.
E você acha que está no caminho certo, você acha que está na velocidade certa, você está passando todo mundo e está tudo muito bem. Você está a 120 por hora na estrada da vida e de repente, um pneu fura. Vou ter que parar o carro da minha vida, na estrada da vida. O pneu fura, é um problema não esperado. É uma enfermidade que bate a nossa porta, é uma porta de emprego que se fecha, é algo que a gente não gostaria que acontecesse e acontece. O pneu furou. É uma perda, é uma adversidade, é um problema não esperado. Aí o que a gente faz? Tem que sentar. Tem que parar, tem que sentar, tem que tratar do problema, tem que trocar o pneu. Só que na nossa mente, trocar pneu é perda de tempo. Na nossa mente, né, para quem dirige carro, moto ou bicicleta, tinham que inventar um jeito de trocar o pneu sem parar. Como assim? Nós já estamos no século 21 e ainda não inventaram um jeito da gente trocar o pneu ou do pneu encher sozinho quando furasse? Puxa, como assim? É perda de tempo trocar o pneu. E na nossa vida é assim também. A gente não gosta de trocar pneu. A gente não gosta de ter que parar. A gente não gosta de ter que sentar no meio-fio e tratar daquele problema. Porque a gente acha que está perdendo tempo. O que a gente não sabe, irmão, é que Deus está nos detendo, às vezes por algum tempo, sabe para quê? Para nos livrar de algo terrível que aconteceria no futuro. O pneu furou, mas foi Deus que permitiu que o pneu furasse, para te deter um pouquinho, para você parar um pouquinho, para te livrar de algo terrível que poderia acontecer no futuro. Por quê? Porque Ele nos ama. E se for preciso Ele embarreirar a nossa vida para nos dar livramento, irmão, Ele vai fazer isso. Deus embarreira a nossa vida para nos dar livramento. Jesus embarreira a pescaria dos discípulos. Por quê? Porque algum tempo depois, no versículo de número 6, sabe o que Ele faz? Ele envia uma multidão de peixes. Puxa, que plano frustrado. A gente está tudo junto aqui na igreja, fazendo a vontade do Senhor. Jesus está com a gente. E poxa, tem plano que parece que não vai para frente. Pois é, irmão, para um pouquinho. É Jesus embarreirando a pescaria, porque daqui a pouquinho Ele vai enviar para mim e para você uma grande multidão de peixes. É Deus parando e nos preparando. Sabe quando você é criança, suas pernas são curtas, são pequenas, e aí você vê um buraco à sua frente, e aí você percebe que andando, você não vai conseguir pular esse buraco. Aí o que você faz? Você volta um pouquinho atrás, você pega embalo e aí você pula o buraco. Irmão, às vezes Deus nos faz voltar atrás um pouquinho. Ele nos faz voltar atrás, não para nós perdermos algo na nossa vida, mas para a gente ganhar. Para a gente pegar impulso, pular um precipício, pular um buraco e lá na frente, aí sim, colocar a mão no nosso troféu e na vitória que já foi preparada para nós na cruz por Cristo Jesus. Simples assim. Irmão, creia que uma aparente derrota vai te levar a uma grande vitória no nome de Jesus. Um projeto seu não se cumpriu como você esperava. Irmão, senta, espera um pouquinho mais, porque no tempo de Deus, a bênção, o milagre e a vitória vai se manifestar na tua vida no nome de Jesus. Diga assim para o teu irmão, creia nisso, irmão, no nome de Jesus. Fala assim para ele, mesmo que algo que você espera muito ainda não se cumpriu, espera no Senhor, porque Ele é o teu refúgio. Ele tem libertação, Ele tem livramentos preparado para a tua vida. E no tempo do Senhor, tudo que você precisa vai alcançar a tua vida. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nem todos os nossos planos se cumprem. Quarto lugar, versículo 4. Tudo foi frustrado. E no versículo 4, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos
O que aconteceu? Não conheceram que era Jesus. Sabe por quê? Simples, irmão, porque ninguém sabe tudo a respeito de Deus. Quarta, falsa verdade desmascarada. Ninguém sabe tudo a respeito de Deus. Mesmo que de vez em quando a gente se encontre com um crente mais crente que Jesus, que diga: olha, eu tenho resposta para tudo. Não acredito nisso. Por quê? Porque ninguém sabe tudo a respeito de Deus. Os discípulos andaram com Jesus, irmão, por mais de 3 anos. Aí chega Jesus. Quem é? Um pergunta para o outro. Quem é Tiago? Não sei. Quem é Tomé? Não, também não estou reconhecendo. Quem é Pedro? Ó, não sei. Não reconheceram a Jesus. É o que aconteceu também lá com os 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Jesus caminha com eles, 12 quilômetros praticamente. Jesus entra aonde eles entraram. Jesus senta aonde eles sentaram. Se fosse hoje, Jesus tomou café com leite e pão na chapa com os 2 discípulos. E só depois cai a ficha. Não, puxa, não acredito. Era Jesus. Não era à toa que o nosso coração estava queimando. Pô, era Jesus e a gente não percebeu, a gente não reconheceu, porque ninguém sabe tudo a respeito de Deus. É claro que provavelmente eles não reconheceram Jesus porque ele estava ali com um corpo glorificado, talvez. A Bíblia não entra em detalhes. Ele estava com um corpo ressuscitado. Talvez estava diferente do que eles acostumaram a ver durante 3 anos e meio. Mas espiritualmente falando, a essência disso me mostra que ninguém sabe tudo a respeito de Deus. E é importante saber isso, irmão, porque há muita gente por aí decepcionada, porque acha que conhece tudo de Deus. Gente que diz assim: não, ó, é o seguinte, já sei. Eu vou orar 7 dias. Se Deus não me responder, ó, não sei nem o que eu faço. Eu desço da cruz. Eu peço uns 5 minutos para Deus e ó, eu não me responsabilizo pelas minhas atitudes. Vai ser só 7 dias. Tá ouvindo, Deus? Vai me obedecer? Ok. Muito bem. Agora vamos pensar uma coisa. E se o propósito de Deus é trazer a resposta para essa pessoa no 8º dia? E aí, como é que fica? Aí fica, irmão, o que Isaías 45:9, o que eu já preguei aqui, acontece na vida de muitas pessoas. Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador. Caco entre cacos de barro é esse. Porventura, dirá o barro ao que formou: que fazes? Porventura, direi eu, um homem de barro, ao oleiro que me criou: Senhor, o que você está fazendo? Pô, não estou entendendo, como assim? Não foi assim que a gente combinou lá atrás. Era 7 dias só, como assim só no 8º dia? Irmão, há uma regra simples de vida para nós que somos cristãos. Irmãos, se Deus não mandou, não faz. Pastor, isso é óbvio. Pois é, irmão, é óbvio mesmo, mas tem muita gente deixando de fazer isso. Se Deus não mandou, não faça. Simples assim. Mas então, pastor, ficou complicado. Porque aí eu não sei nem como orar. Porque se eu não posso orar assim, colocar esses propósitos aí de Deus, colocando Deus na parede, então, ó, pô, não sei mais então como orar, pastor. Sabe sim, irmão. Está na Bíblia. O próprio Jesus nos ensinou como orar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você vai completar para mim. Vem Jesus e nos ensina. Ele orando ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, não é difícil. As pessoas é que complicam o evangelho por aí.
Nós temos que orar dessa maneira sempre. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Mas não posso falar, pastor, o que eu quero? Pode, irmão. Senhor, eu preciso disso. Senhor, abre a porta, realiza um milagre, cura, restaura, liberta, realiza um sinal, prodígio, maravilha. Mas, Senhor, seja feita em primeiro lugar a tua vontade. Só isso, irmão. Quem determina quando e como é Deus e não eu. Por quê? Porque ninguém sabe tudo a respeito de Deus. Simplesmente porque Ele é Deus e ponto final. Amém. Em quinto e último lugar, versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava. Eu acho um pouco de graça nessa frase, porque quem que é aquele discípulo a quem Jesus amava? Não, João. Ele fala com Pedro, mas ele diz assim, ó, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, né? João disse a Pedro. Só que quando você lê a Bíblia, ou lê os evangelhos pelo menos, você percebe que o único lugar que diz, que chama João de o discípulo a quem Jesus amava, adivinha? É só no Evangelho de João. É tipo assim, olha, o Evangelho de Sidney, capítulo 1, versículo 3 diz, aquele discípulo a quem Jesus mais amava, Sidney. A gente dá um desconto para João, porque a gente é assim também de vez em quando. Mas é engraçado. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, sem roupa, e lançou-se ao mar. Há outras traduções, mas na minha tradução diz porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quinta falsa verdade desmascarada: ninguém é perfeito. Está aí no versículo 7. Vou provar para você. Eu acredito que Pedro não se lançou no mar porque estava sem roupa. Porque a gente pode ler esse versículo 7. Não. Ele mergulhou, ele se lançou em água porque ele estava sem roupa. E aí, para se esconder de Jesus e tal, ele mergulhou. Não. Pedro não se lançou no mar porque estava sem roupa. Porque para quem está sem roupa, uma túnica, como ele fez, é o suficiente para se cobrir. Ele já estava coberto. Mas por que ele... Não, ok, estava sem roupa. Mas por que coloca uma túnica e ainda por cima tem que se lançar na água? Por que Pedro se lançou no mar? Vou dizer em uma palavra: vergonha. Mas não vergonha porque ele estava sem roupa. Não vergonha da sua nudez. Vergonha das suas imperfeições interiores. Vergonha, porque se a gente voltar algumas folhas da nossa Bíblia, a gente vai ver esse mesmo Pedro sendo avisado por Jesus. Pedro, o inimigo pediu para cirandar a tua vida. Abre o olho, toma cuidado. Que isso, Jesus? Estou pronto, estou preparado, nasci pronto já, fica tranquilo. Algum tempo depois, Pedro nega a Jesus por 3 vezes antes mesmo do galo cantar. E Pedro agora, em João 21, coloca a sua túnica e se lança no mar por vergonha das suas imperfeições. Vergonha por ter negado a Cristo por 3 vezes antes do galo cantar. Eu imagino Pedro pensando, não consigo nem olhar na cara de Jesus. Como é que eu vou encarar o mestre depois da bobagem que eu fiz? Depois desse pecado terrível? Como é que eu vou olhar na face de Jesus depois do que eu tive coragem de fazer com ele? Por 3 vezes ainda por cima. A preocupação de Pedro era a sua nudez interior.
Ele não estava preocupado com roupa, com falta de roupa, com o seu exterior. Ele estava preocupado com a sua vergonha interior. Versículo 8 agora. Olha só como é que... Irmão, Jesus é Jesus, né? Olha como é que ele trata a situação. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 90 metros, levando a rede de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima, e pão também. Disse Jesus: vamos fazer o seguinte, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro, o mesmo que teve vergonha, que se cingiu com túnica, que se lançou no mar, Simão Pedro agora subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Peraí, pastor, nada aconteceu. Pois é, verdade. Aí é que está. Não aconteceu nada, irmão. Vamos nos colocar no lugar de Jesus. Guardado as devidas proporções, é claro. Jesus vê a cena de Pedro, né? Tentando esconder a sua nudez interior, se lançando no mar. Jesus vê a cena, os outros discípulos vão até o barco, depois saltam em terra, Pedro puxa a rede e eles se alimentam de pão e peixe. Pedro fez o que fez, negou, teve vergonha, mergulhou para se esconder de Jesus. E Jesus, o que fez? Vou falar em uma palavra: nada. Irmão, Jesus não fez nada. E é isso que é lindo em Jesus. Jesus não apontou o dedo na cara de Pedro. Pedro, senta aqui que agora a gente vai conversar. Vamos colocar tudo isso a limpo. Não fez nada disso. Digo mais, a princípio Jesus ficou em silêncio. E o silêncio de Jesus me mostra que essa neura de perfeição, irmão, é problema para a gente, não para Deus. Vou explicar onde eu quero chegar. Com esse silêncio, Jesus está dizendo: Pedro, por que você está desesperado desse jeito, Pedro? Você não precisa se preocupar com túnica. Você não precisa se preocupar em se lançar no mar, em se esconder de mim. Pedro, por que você está desesperado desse jeito? Com o silêncio de Jesus ele disse isso, creio eu. Pedro, por que você está fugindo? Poxa, Senhor, eu pisei na bola. Te neguei 3 vezes. Ok, Pedro. Mas você já se arrependeu? Já. Ok, Pedro, você já confessou o seu erro? Já. Pedro, você já decidiu mudar de vida? Já. Então, Pedrinho, bola para frente. Pedro, você vai ficar preso ao passado até quando? Irmão, Pedro via o seu relacionamento com Jesus como de patrão e empregado. Patrão gosta do empregado pelo que ele faz. Pai não. Pai e mãe não. Pai ama o seu filho pelo que o seu filho é. O que o filho é? Filho. Filho é filho e ponto final. Deus nos enxerga como filho e não como empregado. Agora, irmão, ninguém está fazendo apologia ao pecado aqui. Ninguém está dizendo que, não, já que não dá para ser perfeito, então vamos chutar o balde mesmo, então não vamos nos preocupar com isso, então vamos pecar mesmo, então vamos negar, então vamos fazer e acontecer. Irmão, não é isso que eu estou falando, ninguém está fazendo apologia ao pecado. Também não estou falando que por sermos seres imperfeitos, que nós não devemos lutar contra o pecado, porque devemos sim, todo dia. Você cantou ainda no início deste culto, eu escolho Deus. Quando o pecado vem, quando as propostas vêm, quando o inferno se levanta, quando tudo se levanta contra mim, quando o pecado vem, eu decido escolher a Jesus, escolher Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que lutar contra o pecado, temos que lutar sim, contra a nossa carne principalmente. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ambicionar a perfeição, mesmo que isso seja impossível, e é mesmo. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, irmão, é que pecado perdoado é pecado esquecido.
Hebreus 8, versículo 12 diz, Deus dizendo: porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8, 12. Irmão, para um coração arrependido, Deus, que é Pai e não patrão, lança as nossas falhas no mar de esquecimento. Ele diz, dos seus, confessou, companheira, recebeu o perdão, mudou de vida, as suas falhas são lançadas no mar de esquecimento. Esse foi o motivo do silêncio de Jesus para com Pedro. É como se Pedro dissesse, mas Senhor, neguei 3 vezes. Pedro, não estou lembrado. Mas Senhor, sou eu aqui, Davi, eu mandei o meu amigo na frente da batalha para ele morrer, adulterei com a mulher dele. Senhor, e aí como é que fica? Davi, não estou lembrado disso. Dos seus pecados, que já foram perdoados, confessados e perdoados, não me lembrarei mais. Versículo 15. Para encerrar agora. E depois de terem jantado, aí sim, Jesus se manifesta. Ele quebra o silêncio. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus decide quebrar o silêncio. E ele quebra o silêncio não para acusar. Ele quebra o silêncio não para apontar o dedo, mas para fazer uma simples pergunta para Pedro. Jesus quebra o silêncio, mas não para acusar a Pedro ou para pedir explicações. Analise comigo uma coisa, ou me responda. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro o amava? 3 também, né? Por quê? Porque para cada negação, uma declaração de amor. Tu me amas, Pedro? Sim. Tu me amas, Pedro? Sim. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer saber? O passado de Pedro dizia não. Porque se a gente olhar para o passado de Pedro, a gente vai ver, quer saber? Eu acho que é da boca para fora. Está falando que ama? Pô, ama Jesus e negou ele 3 vezes? Faça-me o favor. A gente faz assim. Jesus não. Jesus olha para Pedro e o perdoa. O passado de Pedro dizia não, mas o coração de Pedro, no presente, dizia: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus, como conhece o coração de Pedro, e como conhece o coração do homem, ele disse: já que você me ama, Pedro, eu acredito nisso, porque eu conheço o teu coração. Só que tem uma coisa: se você me ama, me sirva. Por quê? Porque só consegue servir e continuar servindo aquele Cristo e o seu reino quem tem Cristo e o seu reino como prioridade. Vou dizer de novo. Só consegue servir e continuar servindo a Jesus Cristo quem tem Jesus Cristo e o reino de Jesus Cristo como prioridade. Amém.
Com esses 3 sims de Pedro, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, eu te amo e eu quero te servir, porque eu tenho o Senhor e o teu reino como prioridade na minha vida. Irmão, quem tem o dinheiro como prioridade, não serve. Em todos os sentidos. Quem tem os seus interesses únicos e pessoais como prioridade na sua vida, não serve. Quem ama a Deus, quem não ama a Deus e nem ao seu próximo, não serve. Jesus pergunta a respeito de amor a Pedro para ver qual era a sua prioridade. Irmão, qual é a nossa prioridade? Versículo 24 e 25 diz assim: Este é o discípulo, João falando de si mesmo, esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Diz o discípulo João nos últimos versículos do seu evangelho. E aí eu aprendo no versículo 24, que quem é discípulo de Cristo, testemunha só o que é verdade. E no versículo 25, eu aprendo que falsas verdades não podem nos tirar do caminho. Para quem é discípulo, muitas outras coisas Jesus fez, está fazendo e vai fazer no nome de Jesus. Amém. Como realizou na vida de João, vai realizar na nossa vida também. João escolheu a verdade e relatou tudo no seu evangelho. Pedro escolheu amar a Jesus e escolheu a falsa verdade, não falsas verdades. E ele foi honrado por isso, o nome dele é lembrado até o dia de hoje. E pregado até o dia de hoje. Irmão, escolha a verdade. E o melhor de Deus. E a honra do Senhor. E a justiça do Deus Todo-Poderoso. E o melhor dessa terra vai alcançar a tua vida. Se você escolher a verdade que está em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um instante. Tem muita coisa que parece verdade, mas não é. A falsa verdade é desmascarada quando passa pela peneira da fé. Só um caminho leva a Deus. A voz do povo é a voz do povo. Creio nisso porque vivo dia após dia, renovo após renovo. Jesus não é o visitante na minha vida, é morador. Somos morada do Altíssimo, casa do Criador. Não quero ser autossuficiente, quero aprender a estar junto. Nem sempre será fácil, mas sabendo escolher, estarei mais perto de Deus e mais longe do mundo. Hoje sei que nem sempre todos os meus planos vão se cumprir, mas tudo colabora para o meu bem. O importante é prosseguir. Nem toda barreira que se levanta é do inimigo. Às vezes, Deus embarreira a nossa vida para nos livrar de um futuro perigo. Não sei tudo a respeito de Deus e também não sou perfeito. Sei que o meu Redentor vive e eu vivo com Ele, e é nisso que eu creio. Tu me amas? Pergunta Jesus a Pedro, a Sidney, a você. Te amamos e te servimos. Sou teu discípulo. Essa é a verdade daquele que crê. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe verdades. Verdades que são verdades mesmo, verdades absolutas na nossa vida. E que bom, Senhor, que falsas verdades foram desmascaradas pelo Senhor e pela tua palavra nessa noite. Que bom que nós temos o Senhor como o nosso único caminho. Pai, perdoa-nos se por algum motivo ou em algum momento da nossa caminhada nós demos ouvidos a falsas verdades que não nos levam a lugar nenhum ou apenas longe do teu caminho e da tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós
nós fizemos isso. A partir de hoje, nós queremos dar ouvidos apenas às verdades contidas na Tua palavra. Há pessoas também que praticam apenas a verdade que está descrita na Bíblia Sagrada. Porque nós não somos autossuficientes, Senhor. Nós buscamos suficiência do alto. E queremos para isso, Senhor, estar e continuar sempre juntos, em comunhão, com os nossos irmãos na Igreja de Cristo, com a nossa família, com os nossos amados, com o marido, com a esposa, com pais, com filhos, com amigos que são amigos de verdades, amigos que nos trazem para perto de Ti e não que nos afastam. Sabemos, Senhor, que não é fácil, Senhor, estar junto, mas o Senhor irá nos ajudar, como já tem nos ajudado, a buscar, Senhor, pessoas saudáveis para estarem ao nosso lado. Senhor, sabemos que nem sempre os nossos planos irão se cumprir, mas debaixo da Tua vontade e da Tua palavra, nós queremos enxergar, inclusive, uma aparente derrota como uma futura vitória. Ensina-nos a enxergar pelos olhos da fé que quando algo embarreira a nossa vida, permitida pelo Senhor, Pai, ensina-nos a enxergar um algo maior no futuro, que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Porque nós podemos até não enxergar, mas a cada dia o Senhor tem reservado para nós grandes e poderosos livramentos, que nós nem vemos, mas mesmo assim o Senhor faz. Te agradecemos por isso também, Senhor. Pai, tenha paciência com a nossa imperfeição, Senhor. Continue tendo misericórdia. Continue, Senhor, derramando da Tua graça para homens e mulheres tão falhos como somos nós, Senhor. Mas uma coisa nós queremos fazer: ter um coração contrito, ter um coração quebrantado, olhar para nós e dizer: Senhor, somos imperfeitos, perdoa-nos, erramos contra Ti, Senhor, por isso recebemos o Teu perdão. Isso nós não queremos deixar de ser, isso nós não queremos deixar de fazer. E quando, ó Pai, nos for perguntado se nós amamos ao Senhor, nós queremos bater no peito e encher, Senhor, a nossa boca com a seguinte afirmação: nós amamos ao Senhor e temos a Jesus e o Seu reino como prioridade máxima na nossa vida. O dinheiro não está em primeiro lugar, os nossos interesses pessoais não estão em primeiro lugar. Está em primeiro lugar o Senhor, o Teu reino, e fazer o bem ao nosso próximo, porque assim nos ensinou a Tua palavra nessa noite. Nós escolhemos a verdade absoluta que está em Cristo e que é o próprio Cristo. Em nome de Jesus, oramos e amém. Se você quer acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor a respeito da Santa Ceia, abra lá em 1 Coríntios capítulo 11. E a partir do versículo 23, a gente vai ler rapidamente. Vou fazer também alguns comentários de maneira muito rápida. E aí a gente vai participar da Santa Ceia do Senhor. E iremos para a nossa casa aí, alimentados no nosso espírito mais uma vez. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa,
a fim de não vos reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A Santa Ceia é um memorial, porque vem à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mais do que um ritual, porque um ritual nós fazemos de maneira mecânica, às vezes até mesmo sem saber o porquê estamos praticando aquilo. A Santa Ceia é um memorial porque vem à nossa memória, em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um sacrifício para nos dar salvação, vida eterna, remissão dos nossos pecados. A Bíblia conta que Jesus não cometeu pecado algum, mas Ele se fez homem e se fez pecado por nossa causa, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Por isso nós temos que participar da Santa Ceia como um memorial de ação de graças. Porque é claro que por mais que nós agradecemos ao Senhor todos os dias pelo que Ele fez por nós, e está fazendo e irá fazer, ainda vai ser muito pouco. Mas eu acredito que a gente pode participar da Santa Ceia do Senhor com um coração grato ao nosso Deus, por Ele ter enviado o seu único Filho para morrer na cruz por nossa causa. A Santa Ceia é um memorial porque representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia conta que quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de cima a baixo. A partir desse instante já não havia mais, ou já não há mais separação entre o santo lugar e os santos dos santos. Antes, no santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote, para uma vez por ano entregar sacrifícios para que os pecados de todo o povo fossem perdoados. A partir do sacrifício de Jesus, Ele se faz Cordeiro por nossa causa. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. A partir daí, já não há mais véu, já não há mais separação. A partir daí, qualquer um de nós e qualquer pessoa pode a qualquer momento orar a Deus no nome de Jesus e dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito como meu único Salvador. Nós podemos orar ao Senhor Jesus dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. Senhor, realiza a tua vontade na minha vida, por conta desse memorial que representa a nova aliança que há entre o homem e Deus através de Cristo Jesus. E por último lugar, a Santa Ceia representa o memorial do banquete futuro que nós iremos participar na glória quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Nós iremos participar mais uma vez, mas apenas em parte, apenas uma parte daquilo que o Senhor tem reservado para nós na glória. Porque diz a palavra do Senhor que quando nós estivermos na glória eterna, nós iremos participar das bodas do Cordeiro, e aí iremos ser servidos pelo próprio Cristo, diz a palavra do Senhor. E hoje nós iremos participar do pão que representa o corpo e do cálice com o suco da uva que representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Quem pode ou não participar deste memorial? Versículo 28: examine este homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Eu não estou apto a analisar a vida de ninguém. Eu estou apto a examinar a minha vida. E examinando a minha vida, eu posso dizer: participe ou não da Santa Ceia do Senhor. Mas há alguns princípios que nós podemos seguir. E o primeiro princípio é: para participar da Santa Ceia do Senhor, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E para isso basta apenas uma oração, se você não a fez ainda. Basta apenas orar dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida. O segundo princípio é pecado perdoado. Eu tenho que dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu quero participar da tua Santa Ceia com a minha alma lavada. Eu quero participar da tua Santa Ceia limpo de toda imperfeição, para receber todas as bênçãos que vêm junto com a Santa Ceia do Senhor. E em último lugar, se é preciso fazer um voto com o Senhor, eu devo fazer também. Um voto de me afastar ou de me apartar da prática do pecado, porque é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia nos ensina a nos afastar, inclusive, até daquilo que parece pecado. E eu tenho que dizer: se há algo que me pesa,
se é algo que me acuse, se é algo que é uma tentação que vem contra a minha vida, e todas as vezes eu caio, eu tenho que colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, fortalece a minha vida através da Santa Ceia. Eu quero sair da tua casa nesta noite pronto, fortalecido e preparado para vencer toda a cilada do inimigo que se levanta contra a minha vida. Apenas isso. Eu quero que a gente faça isso por alguns breves momentos. Feche teus olhos, examine-se a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Nós iremos consagrar agora cada pão, cada cálice. Ao final da oração, vai continuar a ser pão, vai continuar a ser cálice com suco da uva, porque o que muda é o significado espiritual para nós que cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ao final da oração, para quem crê, passará a ser um símbolo do corpo de Cristo moído na cruz. E o cálice com suco da uva passará a ser o símbolo do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro, vertido na cruz por nossa causa. Oremos juntos e consagremos ao Senhor. Pai, depois de termos, Senhor, analisado a nossa vida e nos examinado, depois de termos, Senhor, a certeza que a nossa vida está nas Tuas mãos, que temos os nossos pecados também perdoados, depois de termos feito, Senhor, votos contigo, nós queremos apresentar, Senhor, cada partícula de pão que passa a representar o Teu corpo. E apresentamos também cada cálice com o suco da uva que passa agora, Senhor, a representar espiritualmente o Teu sangue vertido na cruz por nossa causa. Senhor, que ao participar dessa celebração haja cura de enfermidades no nosso físico, haja cura, Senhor, e sanar também para a nossa alma, renovo, restauração, Senhor, para o nosso espírito, que haja mudança de vida, que haja mudança de sorte, que haja também, Senhor, acima de tudo, e que nós recebamos fortalecimento no nosso espírito, na nossa mente, na nossa vida, para vencer todas as astutas ciladas do inimigo que poderão se levantar contra a nossa vida durante este mês. Pai, no nome de Jesus, consagramos, Senhor, o pão e também o cálice, e declaramos em nome de Jesus que recebemos tudo, Senhor, que vem de Ti, através dessa celebração e desse memorial. Obrigado, Pai, mais uma vez pelo Teu sacrifício. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz: quando for se juntar para comer, esperar uns pelos outros. É isso que a gente faz todo primeiro domingo do mês. Queremos fazer hoje também. Vai passar aí na tua frente a partícula de pão. Se é desejo teu, pegue uma partícula na tua mão, segure ela, e ao final dessa canção nós iremos participar todos juntos deste pão que representa o corpo de Cristo moído na cruz por nossa causa. Mas de Ti nós queremos, Senhor Jesus, mais do Teu pão, mais de Ti, que é o pão vivo que desceu do céu, mais dos Teus livramentos, como aprendemos na Tua palavra, mais das Tuas bênçãos também, mais das Tuas vitórias, mas acima de tudo, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua paz, mais da Tua alegria, mais de Ti, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, vindo do céu, leva-me ao Teu encontro, além do véu, enche os meus lábios do Teu louvor. Quero ser adorador, meu desejo é conhecer-Te mais. Diga mais uma vez: Cordeiro Santo, leva-me ao Teu encontro, além do véu, enche os meus
diga assim comigo: eu te agradeço, Senhor, por tudo mais que o Senhor tem realizado e vai realizar na minha vida. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. E assim como eu já fui perdoado, eu também, antes de participar do teu corpo, libero perdão, seja quem for, para que eu possa, com a minha alma limpa, com a minha vida lavada, no sangue do Cordeiro, participar deste pão que representa o teu corpo, moído na cruz, em nome de Jesus. Participemos juntos, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Participe aí agora deste cálice com o suco da uva, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz. E a exemplo do que nós fizemos com o pão, segure aí na tua mão esse cálice. E aí, ao final dessa canção, nós iremos participar todos juntos deste cálice com o suco da uva, que representa o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo.
você repita uma breve oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque quando eu ouço a tua voz, quando eu dou ouvidos à tua voz, o Senhor tem para minha vida o melhor lugar. E agora eu participo, Senhor, deste cálice que representa o teu sangue vertido na cruz, sangue que representa a vida, e eu recebo em mim a vida de Deus no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha mente, em todas as áreas da minha vida. Eu repreendo a morte e declaro vida, ressurreição e vida que vem através do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Participemos juntos. Coloque a mão sobre o teu coração, receba a bênção final e vamos agradecer juntos ao Senhor. Tenho certeza que você tem algo a agradecer. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Santa Ceia, pela Tua presença, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós oramos e declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, o inimigo não vai nos roubar. Em tudo de tão precioso que recebemos de Ti nessa noite, também não nos impedirá de voltarmos a esta casa e sermos abençoados, Pai, nos próximos cultos, pela Tua palavra e pela Tua presença. Leva-nos em paz, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando de todo mal a nós e a toda a nossa família. Dá-nos também uma noite de descanso tranquila e uma semana, Senhor, abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra, Senhor, e debaixo da Tua presença também. Leva-nos em paz e continua conosco. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa paz em nome de Jesus. Antes de ir, já sabe, né? Dá um abraço aí no teu irmão bem forte, com todo respeito. Abrace aí 2 ou 3 pessoas e diga, ó, uma semana de vitória para você, na autoridade do Espírito Santo. Em nome de Jesus.